Olá, exploradores dos mistérios do fundo do mar! Sejam bem-vindos de volta à nossa jornada fascinante pelos artefatos resgatados do Titanic. Esta é a parte 2 de uma série de 4 partes, então, subam a bordo conosco enquanto continuamos nossa emocionante exploração pelos vestígios do passado. Sem mais delongas, vamos nos aprofundar nesse oceano de descobertas e mistérios. Esse é o canal de tudo e mais um pouco. O destino definitivo para mentes curiosas. Em 19º, dinheiro e joias. No Titanic, existia um comissário de bordo do navio que era o responsável pela movimentação do dinheiro e outros objetos de valor. Foram recuperadas cédulas e joias. Entre as joias destacam-se diamantes, safiras e pérolas, disse a vice-presidente de coleções da RMS Titanic, Alexandra Klingelhofer, uma subsidiária da Premier Exhibitions. A RMS foi a primeira a recuperar objetos do Titanic e tem o direito legal sobre qualquer coisa recuperada do navio. Muitas das joias, recuperadas do naufrágio, foram encontradas em uma bolsa de couro que provavelmente estava sob os cuidados desse comissário de bordo do navio. O comissário provavelmente removeu as joias de um cofre no Titanic, enquanto o navio estava afundando e as colocou em sacos de couro para que ele pudesse devolvê-las aos seus donos após o resgate, acrescentou. Mas nenhum comissário foi resgatado, referiu Klingelhofer. Em 18º, objetos sanitários. Estes vieram de um dos banheiros da terceira classe, incluindo um vaso sanitário e uma torneira de banheiro. As fotos foram tiradas enquanto os artefatos estavam na exposição Titanic, The Experience, em Buena Park, na Califórnia, em 2013. Por falar em banheiro, mesmo estando submerso por mais de 100 anos, o banho turco do Titanic se encontra incrivelmente preservado, com destaque para os azulejos da sala de resfriamento. O banho turco era uma área exclusiva aos passageiros de primeira classe, que tinham que pagar $1 para desfrutar das comodidades oferecidas pelo local, onde os passageiros podiam relaxar depois do banho. Em 17º, relógio russo. No meio dos artefatos foi encontrado um relógio de bolso com letras em hebraico que pertencia a um imigrante judeu russo que morreu a bordo do Titanic. A parte de trás do relógio apresenta Moisés segurando os 10 mandamentos. O proprietário, Sinai Cantor, era um imigrante da Rússia que ia para Nova York com sua esposa, Miriam, que sobreviveu ao acidente a bordo do Titanic. Não constam registros com suas fotos, mas sim um certificado de chegada para fins de naturalização com sua assinatura. Dezenas de judeus estavam entre os 1.503 passageiros que morreram. Cantor era um peleiro que queria estudar odontologia ou medicina na América. Ele tinha 34 anos quando viajou com sua esposa. Eles embarcaram no transatlântico em Southampton, na Inglaterra, vindos de Vitebsk, hoje uma cidade no noroeste da Bielorrússia. No verão de 2018, o seu relógio de bolso foi vendido em leilão público pela casa de leilões Heritage Auctions em sua sede em Dallas por $57.500, a John Hotel, um sério colecionador de relógios relacionados com o famoso desastre. Na cotação atual, dá um total de $281.209. Em 16º, chaves das lanternas. O tripulante Samuel Emin foi quem garantiu que os 15 botes salva-vidas do Titanic tivessem lanternas a bordo. A ordem partiu do capitão Edward Smith, e ele fez 5 viagens ao navio que estava afundando para buscar as lâmpadas. Em seguida, ele mergulhou na água gelada e nadou até um bote salva-vidas. Samuel sobreviveu ao desastre e guardou as chaves pelo resto da vida. Em 2016, as peças usadas para destrancar a porta onde ficavam as lanternas foram vendidas por 20.000 libras. Na cotação atual, sai a $123.583. De latão, elas trazem o nome do navio gravado. Em 15º, placa do barco salva-vidas. Os botes salva-vidas eram identificados com o nome do navio em um dos lados da proa. Eles acomodaram os 705 sobreviventes do desastre com o transatlântico até serem resgatados pelo navio Carpathia. Além de não dispor de suficientes botes salva-vidas a bordo para transportar os 2.200 passageiros, muitos deles foram lançados meio vazios. De fato, o primeiro bote salva-vidas a sair do navio levou apenas 28 pessoas, apesar de possuir uma capacidade para 65. Uma placa de latão de um dos barcos salva-vidas do Titanic foi vendida nos anos 2000 por 28.000 libras. Na cotação atual, dá um total de R$173.016. Em 14º, pedaço gigante do casco. O maior pedaço do casco do navio já resgatado foi achado durante uma expedição em 1994.
Com 4,5 metros de comprimento e 15 toneladas, ele fazia parte da fuselagem do deck da primeira classe. Somente em 1998 a peça conseguiu ser içada das profundezas do oceano, após uma operação de resgate falhar em 1996, quando o cabo que segurava o casco quebrou. Coberta de musgo e com pontos de corrosão, a fuselagem foi tratada para retardar a ferrugem. Em 13º, Carta de Amor, Richard Geddes. Leiloada em 23 de abril de 2019 por 18 mil libras, o que na cotação atual dá um total de R$ 111.509, revela como o transatlântico teve um quase acidente com outro navio que poderia ter mudado a história, dias antes de atingir o iceberg. A carta foi escrita pelo comissário Richard Geddes para sua esposa e descreve como o Titanic quase colidiu com outro navio dias antes do desastre em 14 de abril de 1912. No texto, Geddes descreve o quase acidente com uma embarcação menor, a SS City of New York. Os dois barcos ficaram a poucos metros um do outro quando o Titanic deixou as docas, pois a sucção produzida pelas embarcações fez com que as cordas que amarravam o SS City of New York estourassem. Geddes disse ainda que acreditava que o Titanic seria muito melhor e mais estável do que outros navios. Se chegarmos a tempo na quarta-feira e houver um barco, escreverei de Nova York, escreveu ele. Ele assinou com o maior amor e beijos para minha querida esposa e filhos. A correspondência foi vendida em um lote que contém um certificado confirmando a suposta morte do autor da carta por afogamento, seu envelope original e 2 cópias de fotografias do Sr. Geddes e sua esposa. Em 12º, colete salva-vidas. Um dos poucos coletes salva-vidas que restaram do naufrágio foi guardado pelo médico americano Frank Blackmar, um passageiro a bordo do navio RMS Carpathia, que ajudou no resgate dos 705 sobreviventes. O navio chegou ao local onde o Titanic afundou cerca de 2 horas após a tragédia, encontrando as pessoas em choque ou com hipotermia. Existem apenas 12 coletes salva-vidas conhecidos do RMS Titanic no mundo. Os salva-vidas eram feitos de cortiça dura e lona, o que provou ser perigoso para muitas pessoas que pularam da embarcação para a água. Como muitos corpos não foram resgatados, os coletes também não foram recuperados. A Casa Christie's leiloou a peça em Nova York em 2008, tendo sido vendido pelo preço de 43 mil euros, o que na cotação atual dá um montante de R$ 230.505. Em 11º, violino. Como podemos apreciar no filme Titanic, de 1997, a orquestra do barco tocou sem parar até que o navio afundasse. Os músicos atuaram durante 2 horas e 5 minutos, sem que nenhum deles sobrevivesse. Quando o navio começa a afundar, o violinista Wallace Hartley começa a tocar e a sua banda junta-se a ele. Isto parece um cenário demasiado romantizado de Hollywood, mas, na verdade, baseia-se num acontecimento verídico. Wallace Hartley começou a tocar Near My God Toddy nos fatídicos momentos finais. O seu violino sobreviveu, apesar de já não ser possível tocar com ele. O instrumento musical foi a peça resgatada mais cara já vendida até hoje, por 1,1 milhão de libras, o que na cotação atual dá um total de R$ 6.812.000, em 2013. Ele foi encontrado em uma bolsa junto ao corpo do músico no oceano depois do naufrágio. O violino foi um presente de Maria Robinson, noiva do músico, que o preservou até a sua morte. Em seguida, ele ficou com a irmã de Maria, que o doou ao Exército de Salvação. Um professor de música da instituição guardou a peça e, depois, deu a uma aluna na década de 1980. O filho dela o encontrou quando limpou o loft da mãe e o armazenou em seu sótão até 2006. Segundo contam os sobreviventes, enquanto o navio afundava, a banda do Titanic continuava tocando para acalmar os passageiros. A cena foi imortalizada pelo diretor James Cameron no filme sobre a embarcação, de 1997. Wallace morreu junto aos outros 7 músicos. Em 10º, binóculos. Os vigias do Titanic não estavam equipados com binóculos, uma vez que o segundo oficial David Blair, que guardava a chave do estoque de binóculos do Titanic em seu bolso, foi informado de que não participaria da viagem inaugural do navio dias antes da jornada. Ele foi substituído na última hora por Henry Wilde. No entanto, ele se esqueceu de entregar a chave ao oficial que o substituiu. Em uma investigação posterior sobre o naufrágio, um vigia do Titanic disse que os binóculos poderiam ter ajudado a localizar e desviar do iceberg a tempo. Curiosamente, Blair manteve a chave como uma lembrança de seu quase acidente.
A peça foi leiloada em 2007 e arrecadou cerca de 90 mil libras, o que na cotação atual, dá um montante de R$ 557.354. Se você ficou intrigado com essas descobertas, não perca o próximo episódio, onde mergulharemos ainda mais fundo no mundo dos artefatos históricos. Descubra mais segredos, mais mistérios e mais emoções. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar para não perder essa jornada emocionante no próximo vídeo. Até breve!